vocês sabem do carinho, a importância que eu sempre coloco aqui do jovem marcar presença no Exército Brasileiro. Nós temos aqui em Blumenau o M3BI, que faz um trabalho espetacular, não é? Que tem um respeito muito grande, e nós sempre respeitamos o trabalho do M3BI. Eu, especificamente, aqui deixa eu falar de mim mesmo, né? Eu sempre fui um cara que respeitei o M3BI e não vejo de forma diferente. E acho que o jovem que ingressa, por exemplo, no Exército Brasileiro, com certeza se forma aí num caráter e tem um aprendizado para o resto da sua vida. E o pai e a mãe sabem do que eu estou falando. Às vezes o pai e a mãe não quero meu filho sirva no Exército. Mas é uma bobeira, porque aí vai ser homem de verdade no sentido da acepção da palavra. Ou seja, vai aprender coisas que como no dia a dia não aprende. Desculpa, eu sou muito sincero nessa questão, mas para falar sobre esse assunto, eu quero trazer aqui no nosso programa de hoje o Coronel Antônio Fernando Adorno Cossa. Ele é comandante do M3BI, né, e também o primeiro-tenente-chefe do posto de recrutamento militar, Luiz Antônio. Estão aqui com a gente. Coronel, seja bem-vindo, boa tarde. Muito obrigado. Prazer imenso recebê-lo aqui. Uma boa tarde a todos, uma boa tarde também à audiência que nos prestigia. Da mesma forma. Primeiro-tenente, seja bem-vindo, boa tarde. Boa Tudo tarde. bem? Obrigado. Muito bem, vamos falar da importância do jovem servir o Exército Brasileiro. Porque, infelizmente, a gente ouve muitas situações. Vamos lá, né? Escuta aqui. Não tem nenhum amiguinho, você não tem nenhum amigo que pode tirar o meu filho do Exército? Eu não queria aquele serviço. É um erro muito grande que um pai e uma mãe comete fazendo um pedido desse e achando que o filho não tem que servir o Exército. Outra coisa, né? É um ano perdido. Que ano perdido? Fala um pouquinho mais pra gente o quanto é importante a presença. Com toda satisfação, posso me dirigir sobre esse tema. Sabe as palavras você coloca. Então, o serviço militar, ele é um dever do cidadão. Eu diria que é uma demonstração de patriotismo, demonstração de amor à pátria. Aqui na nossa região, o nosso batalhão é composto pelos nossos próprios munícipes de Blumenau, também de Gaspar, de Indaial e outros municípios da região que vêm para Blumenau e acabam também servindo lá no batalhão. A relevância do serviço militar é prestar serviço à pátria e compor a reserva mobilizável do nosso país. Então hoje nós temos em termos numéricos cerca de 1 milhão de homens que compõem a reserva mobilizável do nosso país. Esse número é um número que impressiona e é um número que tem um poder dissuasório muito grande. Então eu costumo me referir dizendo que a principal arma que nós temos é a capacidade de mobilização. É um sistema de serviço militar que realmente, num simples estalar de dedos, uma determinação, você consegue mobilizar uma força enorme, né, para fazer frente a uma eventual potencial ameaça. Graças ao bom Deus, nosso país não enfrenta ameaças no sentido de defesa externa, mas eu diria que isso é por causa também do trabalho que vem sendo desenvolvido, porque a aventura ela pode sempre custar caro demais. Perfeito. Bom, primeiro-tenente Luiz Antônio, o senhor é o responsável chefe pelo recrutamento do Exército Brasileiro aqui no M3BI. O que é necessário para ingressar no Exército Brasileiro? Então, tem um alistamento para o serviço militar obrigatório, que é quando o jovem, no ano que o jovem completa 18 anos, ele tem a obrigação de fazer esse alistamento, que inclusive uma dúvida que o pessoal tem, o prazo é até 30 de junho. Independente se o cidadão completa 18 anos depois, no segundo semestre, o alistamento é até 30 de junho. Então é no ano. Independente se é no primeiro semestre ou segundo semestre, vai até o dia 30 de junho. Exatamente. E esse alistamento ele pode ser feito online, dentro do prazo, online. Tem o site alistamento.eb.mil.br, que o cidadão pode fazer online, se fizer dentro do prazo. Se passar do prazo, aí somente presencialmente na Junta de Serviço Militar. E quem está apto? Eu posso servir o Exército? Então, depois de 30 de junho, no segundo semestre, os jovens vão passar por uma seleção geral. Vai ser entrevistado, passar por exame médico e uma comissão ela avalia esses jovens e vai selecionar aqueles que estão aptos para próximas fases até a incorporação. A intenção é que nós buscamos sempre os mais aptos a prestar o serviço militar. Então vamos lá, vamos saber então o seguinte, o que é o mais apto? O que seria o mais apto? Ele tem que ter as capacidades físicas necessárias, a capacidade de saúde, aí, desde a parte odontológica até questões aí, internas, orgânicas, que a atividade profissional que ele vai desenvolver ao longo daquele serviço militar obrigatório vão requerer. Né? Então são faculdades importantes que ele tem que possuir
para poder... Doenças crônicas, nem pensar. Exatamente. Diabetes, Então, alguma coisa desse sentido, não tem. Uma das razões aí da dispensa, né, Sim. vai desde questões odontológicas até doenças aí consideradas crônicas, né. Ah, mas o meu filho está fazendo faculdade, sabe como é que é, comandante? Não dá. E aí? Um excelente questionamento. O jovem que ao completar os 18 anos, no ano que ele completa 18 anos, nós temos aqui no 23BI o núcleo de preparação de oficiais da reserva. Então, aquele jovem que já está matriculado numa instituição de ensino superior, ele pode requerer a sua designação para o NPOR. O NPOR é um órgão de formação de oficiais da reserva, né? Então é o período do serviço militar obrigatório, em que ele, ao final do curso, é declarado aspirante oficial da reserva, né? Podendo ser convocado, a partir daí, já como oficial. Olha. Então ele poderia prestar até 8 anos de serviço militar na condição de oficial aqui no nosso batalhão ou em outras unidades que ele for voluntário, claro, no país. Aliás, era uma outra pergunta que eu ia fazer, Coronel, mas eu quero fazer ao Tenente Luiz Antônio. Uma carreira militar, né? O Exército Brasileiro começa ali aos 18 anos e pode levar até que ponto? O que são os benefícios, vou colocar assim, por parte daquele que se alista e que ingressa no Exército Brasileiro, o Tenente? Então, além do serviço militar obrigatório, tem outras formas de ingresso que é através de concursos, né? Tem concurso para sargento, concurso para oficiais, várias formas de ingresso nas Forças Armadas, nas 3 forças, que são, durante o ano, tem as suas inscrições abertas ao público em geral. Não necessariamente aquele jovem que prestou serviço militar. Às vezes alguém que foi dispensado, ele ainda tem chance de participar, ingressar através de concurso. Importante isso aí. Coronel, houve e há talvez um desinteresse, que foi o início da nossa entrevista, um desinteresse por parte dos jovens hoje em dia de não querer servir o Exército? Eu sei que é delicado falar esse tipo de coisa, a gente sabe muito bem, mas a gente tem que ser mais transparente que a própria água bem tratada, né? Então, existe um distanciamento e um desinteresse de uns tempos para cá? Não, olha, não percebemos isso, sobretudo aqui na nossa região. Blumenau e região são cidades fantásticas que atendem aos nossos percentuais de voluntariado, né? Hoje nós temos cerca de 76% dos militares que incorporaram, que é um excepcional índice de voluntários, e os não voluntários, eles são facilmente... eles percebem a relevância do serviço que eles estão prestando. Já na primeira semana você volta a conversar com eles, e aí, camarada, como é que você tá, garoto? E aí? E ele dá resposta positiva pra gente, que ele se interessa por aquilo, que ele quer se desenvolver. Eu tenho exemplos no batalhão de jovens que não foram voluntários ao serviço militar, serviram, foram voluntários a prosseguir, fizeram curso de cabo e hoje são sargentos temporários. E não só isso, no ano em que ele era recruta, ele foi considerado praça mais distinta do batalhão. Para você ver que como, uma vez lá dentro, ele muda a sua concepção. Ou seja, aquilo que era obrigatório passa a ser algo alegria, espontâneo, né? Um prazer, né? Exato. Isso que é importante. Agora, o Exército Brasileiro, como é que está a atuação em Blumenau e região? Eu digo através do 23BI. Olha, antes de responder a sua pergunta, eu esqueci de comentar um detalhe que talvez interesse a assistência, né? Esse ano nós temos aí o serviço militar inicial voluntário para o feminino, para o público feminino. Olha que legal. Então, uma curiosidade, aqui na nossa região, nós já tivemos 111 mulheres que voluntariamente se alistaram, né, desejando ingressar no serviço militar. Em Blumenau, especificamente, 42 mulheres já se voluntariaram. Lembrando que o 23BI não irá incorporar recrutas do segmento feminino. Elas poderão, caso selecionadas, ser designadas para Florianópolis, onde a unidade que irá acolhê-las é uma unidade da Marinha do Brasil. O alistamento, ele é o mesmo procedimento? O procedimento é o mesmo, é idêntico, apenas a unidade de designação vai ser em Florianópolis, na Marinha do Brasil. O exame não vai ser feito aqui, né? Ou seja, para ver se está apto ou não, vai ser em Florianópolis. Provavelmente em Florianópolis. Pode ocorrer de eventualmente nós apoiarmos por solicitação, mas em princípio é tudo feito lá em Florianópolis. Isso aí, uma ótima lembrança, é importante. E falando sobre, né, o 23BI em Blumenau, então nós temos 86 anos de história aqui na nossa região, né? O batalhão, ele, desde que aqui chegou, ele veio somando esforço. Logo no começo da nossa história, nós mandamos aí mais de 500 homens, né, para a Segunda Guerra Mundial, então o batalhão participou com esforço de guerra. Tivemos homens tombados lá no campo de batalha da Segunda Guerra Mundial, na Europa,
né, especificamente na Itália. Participamos de missões de paz da ONU no Canal de Suez, Angola, Haiti, né? E o batalhão, é claro, tem uma participação que acho que toda geração que nos ouve aqui sabe, conhece, que são as catástrofes naturais. Toda vez que a natureza se mostrou implacável, né, colocando toda a sua força, o batalhão se fez presente. E eu posso garantir a ti, posso garantir a todos que nos assistem, o batalhão sempre vai estar pronto nessas questões. Eu até abordei, desculpa interromper, eu até estava abordando um assunto comunitário aqui. Eu lembro que em 2008 o Exército foi com tudo e com todos para ajudar a sociedade de Blumenau e região, com todo o seu efetivo, para poder fazer acontecer. Então, fazendo a diferença. Né? E não pode ser diferente. Não pode ser diferente. Ano passado, o batalhão, assim que acionado, aprontou seus meios, acionou seu pessoal e fomos por 30 dias ininterruptos no Rio Grande do Sul. Eu estive lá com essa tropa e foi um orgulho enorme poder ver a empatia do nosso soldado blumenauense, nosso soldado de Gaspar, de Indaial, de toda a nossa região aqui do Vale, ver a empatia porque eles já sofreram por aquilo. O carinho com que eles trataram a população rio-grandense é algo que na minha carreira será marcado. Com certeza. Eu dizia que o que aconteceu lá, inclusive Tenente Luiz Antônio, o que aconteceu no Rio Grande do Sul ano passado, é o que o Rio Grande do Sul não era Rio Grande do Sul, era o Brasil. Sim, claro. Era o Brasil e naquele momento deixava de ser o gaúcho e sim o brasileiro ajudando a quem realmente precisava, e o trabalho do Exército foi espetacular. Bom, é um prazer imenso recebê-lo aqui, receber também o senhor Tenente e, é claro, colocar à disposição a NDTV Record para qualquer informação, para fazer com que essa juventude ingresse de forma obrigatória, faça o alistamento dia 30 de junho, online, né? Independente se vai fazer 18 nesse ano, 2025, então sendo no primeiro semestre, segundo semestre, vai ser obrigado a se alistar, né? E faça com gosto, faça com orgulho, com prazer, que é muito melhor a situação. Tenente, Coronel, um grande abraço. Muito Coronel obrigado. Costa, comandante do 3BI. Tenente Luiz Antônio, obrigado pela participação, um grande abraço. Quero aproveitar a oportunidade, eu não sei se continua Sargento Castanheira. Sargento Castanheira, sempre simpático, querido. Chefe da nossa comunicação social. Sempre querido nos grupos de WhatsApp, sempre atende ele muito bem. Querer ele muito bem, porque ele é um bom elemento. Grande abraço. Muito obrigado. Só lembrar então, a segurança do nosso país, o serviço militar está sempre nas nossas mãos. Nós, cidadãos, fazemos a segurança do nosso país. O senhor volte mais vezes aqui para a gente conversar mais. É bom Às conversar ordens. com Prazer. os senhores. Obrigado.